Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindo ao programa Igreja Açores do 5º domingo da Quaresma. Esta semana ficou a saber-se que as celebrações pascais vão decorrer já dentro de alguma normalidade, apesar da máscara continuar a ser obrigatória e da cruz continuar a não poder ser beijada na Sexta-feira Santa. O Tríduo Pascal espera-se mais próximo daquela que é a vivência habitual da Semana Santa e da Páscoa. Em São Jorge prossegue a crise sismo-vulcânica. Apesar das dificuldades, a vida começa a regressar também a alguma normalidade. Esta semana que passou ficou marcada pela reunião entre o administrador diocesano e o clero da ilha, um momento para reafirmar a importância da presença da Igreja no conforto espiritual das diferentes comunidades. A Cáritas nos Açores já enviou equipamento para a paróquia do Topo, a pedido do pároco, para acolher os jorgenses que queiram sair do Conselho das Velas. Anabela Borba, presidente da Cáritas açoriana, garante que os técnicos estão preparados para rumar à ilha caso seja necessário. A Cáritas dos Açores articulou-se com o ouvidor, que também é o presidente da Cáritas, que na altura nos referiu que não era preciso, por enquanto, nenhum apoio, portanto foi no final da outra semana. Depois falei também com o senhor padre das velas, que também referiu que aguardavam mais indicações da Proteção Civil e que, portanto, naquela altura não necessitavam nada. Liguei depois também ao senhor padre Diniz e o padre Diniz sim pediu apoio. E esse apoio foi enviado, coordenado, articulado com a Proteção Civil. Pedimos apoio à Proteção Civil para fazer seguirmos para São Jorge o que tínhamos disponível para podermos ajudar, que no caso foram 42 colchões, 100 toalhas de duche e 203 entre cobertores e sacos de cama. Esforços que para já não são necessários e que a responsável reitera esperar que nunca venham a ser precisos. Ainda assim, a sede da Cáritas da Ilha Terceira está disponível e aberta para acolher eventuais desalojados de São Jorge. Vamos esperar que não aconteça nada, mas se acontecer, naturalmente, que vamos ter que deixar. Numa primeira fase será o apoio imediato para acolher e alimentar as pessoas que não podem ir para os seus locais de trabalho, para os seus empregos, para as suas casas, e depois temos o processo mais complicado, que este será um processo naturalmente complicado, mas que as boas vontades vão com certeza fazer um apoio célere. Mas depois temos a fase, eventualmente, uma reconstrução, que é naturalmente um processo muito complicado, caro, moroso e muito doloroso para as famílias. Acresce também o facto, nós temos alguns quartos, como sabe, Santa Maria Goretti, que a Cáritas da Ilha Terceira disponibiliza no caso de necessidade, de alojar também famílias, mas também já nos comprometemos em alojar eventualmente famílias de refugiados. É uma questão que está a ser avaliada. Quem primeiro precisar, primeiro será naturalmente acolhido e apoiado. Anabela Borba garante que se a Ilha de São Jorge necessitar, os técnicos da Cáritas da Ilha Terceira, mas também de São Miguel, prestarão apoio no local. A Comissão dos Setores Sociais do Conselho Económico e Social da Região Autónoma dos Açores promoveu no passado dia 30 de março um seminário sobre a pobreza na Ilha de São Miguel. O seminário que teve lugar no Teatro Miquelense, em Ponta Delgada, e contou com especialistas na área da pobreza e políticos da região, como adiantou o professor Fernando Diogo, da Comissão dos Setores Sociais do Conselho Económico e Social dos Açores. Num primeiro tipo são cientistas, especialistas na área, quer alguns que trouxemos do continente, quer alguns que aqui residem, e tivemos também os políticos a discutir um pouco as soluções que se podia obter deste trabalho. As pessoas que vieram de fora foi a presidente da Comissão Instaladora da Ordem das Assistentes Sociais, que é ela própria uma pessoa com muito currículo e trabalho na área e que é professora da Universidade do Porto. O assessor do INE para esta área, que é o próprio professor do ISEG, e o diretor do Observatório das Desigualdades e diretor científico do
Colabor, que é um laboratório que faz estudos sobre o trabalho em Portugal, e depois, claro, eu próprio, o professor Mário Fortuna, que enquanto professor catedrático de Economia da Universidade dos Açores e presidente da Câmara de Comércio, tem nesta área uma palavra fundamental a dizer. Um encontro que durou o dia todo, mas que ainda assim foi insuficiente para discutir a complexidade das questões da pobreza na ilha de São Miguel. Justifica que com alguma regularidade, não me refiro mensalmente ou bimensalmente, mas com alguma regularidade, haver mais eventos deste género, aliás, passíveis de serem organizados por várias entidades, desde o Governo Regional até a Assembleia, como já o fez, até outras entidades, para de facto discutir este problema que é muito complexo e que fica longe de ser tudo o que é relevante ser discutido no evento. A articulação entre setores foi outro dos alertas deixados no encontro de Ponta Delgada, assim como o perfil das pessoas em situação de pobreza. A noção de que este perfil é muito variado. Estamos a falar, no caso dos Açores, de cerca de 50 mil pessoas, 21,9% da população, e, portanto, há aqui muita situação de pobreza e há aqui uma grande diversidade de perfis. E, neste caso, há dois perfis que eu gostaria de destacar, que gostaria de destacar, por um lado, pela sua importância numérica, por outro lado, pelo facto de não serem muito associados à situação de pobreza. O primeiro desses perfis são os trabalhadores. Há um número muito significativo de pessoas que são trabalhadores, trabalham regularmente, muitos até com contratos sem termo, portanto, são efetivos e que estão em situação de pobreza. E depois o segundo grupo, e portanto estamos a falar entre 1/3 e 2/5 de todos os pobres, portanto é um número muito substancial. E depois o outro grupo que as pessoas não associam à situação de pobreza são as crianças e jovens em idade escolar, até aos 17 anos, e que se enquadram em diversos tipos de famílias, mas sobretudo em famílias monoparentais, isto é, famílias só com um pai ou uma mãe, normalmente só com a mãe, e famílias com 3 e mais filhos, que já não sendo muito numerosas, são particularmente afetadas pela situação de pobreza e que acabam por ser numerosas entre as pessoas em situação de pobreza. Priorizar a intervenção junto das crianças e jovens foi outra das grandes conclusões do seminário, que poderá ser visto no canal do YouTube do Conselho Económico e Social dos Açores. O Museu de Arte Sacra da Horta exibe entre 12 de abril e 10 de junho a exposição Custódias do Faial, uma viagem pela história da devoção ao Santíssimo Sacramento por parte dos faialenses. A custódia mais antiga é do século XVI, no total são 13, 3 das quais servem ainda ao culto, como adianta ao Igreja Açores o diretor do museu, Padre Marco Luciano Carvalho. Esta exposição, pretendeu, através das várias custódias expostas, umas que fazem parte das exposições permanentes do Museu de Arte Sacra da Horta, outras que pertencem às paróquias e outras ainda que pertencem às ordens terceiras, a Ordem Terceira de São Francisco e a Ordem Terceira do Carmo. Elas pretendem, no fundo, transmitir a forma como os faialenses, ao longo dos séculos, têm expressado a sua devoção ao Santíssimo Sacramento. Estas custódias que vão estar expostas, elas estão compreendidas num arco histórico desde o século XVI até ao século XIX. A custódia mais antiga que vamos ter patente na exposição é uma custódia do Museu de Arte Sacra, que pertence ao espólio da Diocese de Angra, que é do século XVI. O sacerdote adianta que a instituição não pode ser apenas um depósito de peças antigas. Nós não nos podemos esquecer que o património sacro, as peças sacras, são geradas num contexto salvífico e litúrgico, onde as pessoas exprimem a sua fé, onde acontece vida. Por isso mesmo, o Museu da Arte Sacra da Horta pretende ser para além de um lugar onde se cumpre as missões, os fins tradicionais de um museu,
como investigação, incorporação, inventariação, conservação, etc., pretende ser um espaço de divulgação daquilo que existe de mais valioso nas nossas comunidades cristãs. E para além do depósito material, digamos assim, há um património imaterial que nós também queremos realçar e que é uma grande riqueza nossa. A mostra só foi execuível devido à colaboração das paróquias que cederam as suas custódias ao Museu de Arte Sacra. A mostra será inaugurada pelo Núncio Apostólico em Portugal, Dom Ivo Scapolo, a quando da sua passagem pela Diocese de Angra. No dia 12, o Núncio presidirá a celebração em que os sacerdotes da Vigararia do Ocidente farão a renovação das suas promessas sacerdotais. A Pastoral Juvenil na Ilha de São Miguel vai promover uma Via Sacra jovem no Domingo de Ramos. A Via Sacra, que vai ter lugar no campo de São Francisco, em Ponta Delgada, conta com a participação do Serviço de Catequese da Vigararia Nascente, como adianta o padre Norberto Brum, da equipa da Pastoral Juvenil e do Comitê da Jornada Mundial da Juventude. Irá contribuir para uma maior aproximação da realidade e da verdade de Jesus no seu amor, na sua entrega por todos e por cada um de nós. Daí que nós pensamos nesta Via Sacra ser celebrada precisamente no Domingo de Ramos, no início da Semana Santa. O Domingo de Ramos, que até o ano passado era o Dia Mundial da Juventude, ainda persiste um pouco nos jovens a mentalidade do Domingo de Ramos como o Dia Mundial da Juventude. Então, uma das formas também de lembrarmos este Dia Mundial, e sendo também o Domingo da Paixão do Senhor, pensamos realizar e celebrar a Via Sacra neste dia de Ramos pelas 15 horas, no Campo de São Francisco. O Campo de São Francisco que evoca precisamente o sofrimento, que evoca a paixão de Cristo na celebração das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E é no Campo de São Francisco não só por ser o espaço onde a imagem dolorosa de Jesus passa, mas sobretudo por ser também um lugar de sacrifício, por ser também um calvário, onde as pessoas cumprem as suas promessas, onde as pessoas também agradecem e pedem ao Senhor. A Via Sacra Jovem vai contar com a participação do Núncio Apostólico em Portugal e aborda ainda outros momentos bíblicos, assim como o mundo atual. Nós fomos buscar diversas passagens bíblicas que não têm nada a ver com a paixão e vamos colocá-las no caminho do Calvário. E essas passagens bíblicas que têm a ver precisamente com a realidade do nosso tempo, da nossa juventude, com aquilo que está-se a passar no nosso mundo. Então vamos invocar estes acontecimentos do mundo como a nossa própria Via Sacra. A equipa da Pastoral Juvenil vai escrever uma carta ao Papa e enviá-la através do Núncio a quando da sua visita à Diocese de Angra. E depois estamos a preparar um contributo dos jovens, de alguns jovens, estamos a preparar uma carta queremos entregar ao Núncio Apostólico para que ele, como representante do Papa Francisco, possa entregá-la também ao Papa Francisco. Uma carta que, ao fim e ao cabo, é um bocadinho respirar da nossa juventude açoriana, das nossas esperanças, das nossas expectativas, mas sobretudo dizemos ao Papa que nós estamos aqui e que ele pode contar connosco. Os jovens açorianos vão dizer ao Papa que caminham na sinodalidade proposta pelo Vaticano. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Roda da Fortuna e da Fantasia é a proposta desta semana. É um filme do japonês Yamaguchi que recebeu o Oscar este ano com o filme Drive My Car na categoria de melhor filme internacional. O realizador está a afirmar-se no cenário mundial e a sua carreira merece a atenção dos cinéfilos curiosos. Roda da Fortuna e da Fantasia, o seu filme anterior, consiste de 3 histórias independentes. Cada um destes casos poderia ser confiado a um extraterrestre que quisesse perceber a vida humana. A realidade retratada é íntima, misteriosa, secreta e até indescritível. Saímos do caminho do óbvio, do cansado repetir dos mesmos esquemas. Há aqui espaço para os auto-enganos, as ilusões, os falhanços da vida, mas também as suas pequenas recompensas e finas ironias. Os diálogos são longos, vivos e prendem o espectador. Possuem aquela adrenalina calma que distingue os mestres. E algo mais fica estabelecido sobre Yamaguchi.
Não pode ser mera coincidência que os seus autores tenham sempre prestações irrepreensíveis. Roda da Fortuna e da Fantasia é do melhor que o cinema contemporâneo tem para dar. Não vê-lo é uma decisão que se toma por própria conta e risco. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. Paramos hoje nas Capelas, uma ouvidoria na costa norte do concelho de Ponta Delgada. Obrigada, Padre Hélio Soares. Vivemos desde o dia 21 de setembro, já lá vão alguns meses, em sede vacante. Sente este vazio na ouvidoria e como é que as pessoas vivem este momento e o que é que dizem dele? Antes de mais, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui numa conversa consigo, agradável, certamente, e de partilha. Quanto à sua primeira essa pergunta da sede vacante, é uma novidade. É uma novidade, pelo menos não é uma novidade da nossa diocese, mas é uma novidade para estas gerações mais recentes. O que é que o vazio? O vazio sente-se, vamos começar pelos sacerdotes, somos 4 neste momento, 4 párocos, 8 paróquias, é algo que é sempre tema de conversa quando nos juntamos, mas não vou dizer que seja o ênfase da nossa conversa. Do ponto de vista das comunidades, efetivamente, sobretudo, e vou frisar aqui, sobretudo de uns leigos mais conscientes, daqueles que estão mais envolvidos na vida paroquial ou até diocesana, no caso de alguns, essa conversa é recorrente, sobretudo o porquê, aliás, até nós, acho que ninguém consegue perceber porque é que ainda não há um bispo após estes meses todos, mas parece que é uma realidade mais nacional, não somos os únicos, e portanto há esse vazio. Nós sabemos, temos a consciência que a nossa pertença à Igreja Universal, que a nossa garante na fé é a partir do bispo. Claro que estamos aqui órfãos, se é essa expressão que posso usar. Sentimos isso e o povo de Deus também o sente. Há uma consciência efetiva do papel do bispo numa diocese? As pessoas estão suficientemente esclarecidas? Eu digo isto porque alguns dos seus colegas ouvidores foi uma das coisas que colocaram como necessidade até de reflexão, foi que aproveitássemos este período para que as pessoas também tivessem uma maior consciência do que é ser o bispo da diocese. Eu penso que no geral das pessoas não há essa consciência, vou ser muito fraco. E volto aqui a este núcleo de leigos mais conscientes, mais participativos, mais envolvidos na vida da Igreja. Eu penso que não. Se nós olharmos para a grande massa da população ou dos fiéis, que é uma realidade da nossa Igreja açoriana, a Igreja é vista como quase uma prestadora de serviços, de sacramentos, e portanto, desde que haja alguém para fazer ou para celebrar, o assunto está resolvido. Nós temos uma realidade específica aqui da nossa ouvidoria, que nós não temos a celebração do sacramento do Crisma há 2 anos e meio. E, portanto, se num primeiro momento nós demos esse argumento de que o ministro do sacramento do Crisma é o bispo, e foi aceito, agora as pessoas não, já querem, de certo modo, há uma pressão imensa, até porque, e aqui permito-me aqui alguma crítica, penso que nos últimos anos esse assunto foi demasiado banalizado com os vigários episcopais, não tem nada a ver com as pessoas em causa, mas banalizado. Portanto, foi uma opção episcopal da altura, que eu até compreendo por motivos excepcionais, mas não passou a ser excepcional, passou a ser a regra. Portanto, eu aí, e o que, como preparação para este momento, não, as pessoas acham, se no passado era sempre o bispo, a passado estamos a falar de algumas décadas, era sempre o bispo que crismava, e até era quase 5 em 5 anos na visita pastoral, era depois centenas e centenas de pessoas, banalizou-se os párocos com os vigários episcopais, concretamente. Portanto, para dizer que isso não ajuda nessa reflexão. Portanto, eu penso que existe de um grande número de fiéis essa consciência da orfandade, mas a grande massa dos fiéis, não. Há alguma indiferença relativamente a esse assunto.
Uhum. A ouvidoria das capelas é uma ouvidoria especial no contexto da Ilha de São Miguel, porque é uma ouvidoria que está, digamos, paredes meias no concelho, portanto está integrada administrativa e geograficamente no concelho de Ponta Delgada, mas depois tem especificidades muito próprias, vivendo e padecendo, digamos assim, com alguns males, a convivência do facto de ser uma ouvidoria dormitório da grande cidade e, por outro lado, ser também uma ouvidoria que tem uma parte muito rural, ou seja, quase como que uma periferia dentro já de uma ouvidoria periférica. De que forma é que isto constrange, efetivamente, a vivência das comunidades, Padre Hélio? Bem, a sua análise é correta. Para ser mais específico, há uma clara realidade sociológica, económica e religiosa das paróquias, freguesias de Fenais da Luz, São Vicente de Capelas. Só uma realidade sociológica, e dentro delas as suas especificidades, mas vamos ficar por aqui, e depois Santo António de Santa Bárbara e as paróquias ou freguesias da chamada Bretanha. Portanto, essa sim é essa periferia mais rural. E eu vou falar mais da minha paróquia neste momento, que é Capelas. Capelas é a maior paróquia, enquanto paróquia, enquanto freguesia, e efetivamente nota-se, eu já estou aqui, já vai para 9 anos, até o ano passado tinha paróquia de São Vicente, e essa realidade de dormitório, para usarmos esse chavão, é cada vez mais notória. E a mutação social também, sobretudo pelo mercado imobiliário, concretamente aqui nestas duas freguesias de Capelas e São Vicente, é muito grande. Portanto, se há uns anos ainda se notava que era só na parte da urbanização, das novas urbanizações ou novos arruamentos, que eram novos habitantes, novos paroquianos, agora não. Com o mercado imobiliário a funcionar, até as ruas tradicionais, fruto do falecimento de pessoas, das famílias venderem as propriedades, dos imóveis, também é isso nota. Portanto, cada vez mais há essa descaracterização. Isso coloca uns desafios cada vez maiores, a mim concretamente, e agora vou falar mesmo da minha experiência pessoal, de ir ao encontro. Portanto, eu tenho que aproveitar momentos cruciais da vida das pessoas, imaginemos, celebrações sacramentais, batismos, funerais, ou até mais do âmbito da catequese de iniciação, para estar com as pessoas e falar e conhecer. Porque senão aquelas pessoas entram e saem e eu nunca sei quem é que eles são. Portanto, uma atitude que eu tenho com muita regularidade é cumprimentar as pessoas à porta da igreja. Faço isto com muita frequência. Enquanto não conheço, há logo 2 perguntas-chave. Podem-me achar demasiado intrometido ou curioso, mas é: quem é, o seu nome e qual é a rua que mora? Portanto, 2 perguntas básicas ali à porta da igreja. Mas às vezes Diga. Não, diga. Termine, por favor. É a oportunidade que eu tenho às vezes de falar, de conhecer e pelo menos saber esta geografia. Claro que eu não memorizo a maior parte das vezes o nome da pessoa, mas até consigo eventualmente identificar a rua. E depois eu tenho aqui uma atitude muito proximidade, que é eu faço muitas refeições em casa de famílias. E aqui já consigo estabelecer uma relação muito personalizada, portanto, que é boa por um lado, mas tem os seus riscos por outro, de estar com estas novas famílias. E, portanto, e é curioso que hoje, em alguns, não vou dizer tanto movimentos, mas mais organismos da paróquia, já começam a ser, ou integram, pessoas destes novos capelenses. Uhum. Imaginemos, missão da igreja, conselho pastoral, Cáritas, Romeiros, por exemplo, o resto de Romeiros tem tido o grupo que eu tinha quando cheguei aqui, que eu conheci no primeiro ano, é muito diferente, mais de 60% a 70% dos que tenho agora. Portanto, para gente mais novo, mais jovem, e essas pessoas
muitos deles nem sequer são das capelas, do ponto de vista de nascimento. Como é que problemas é que evidenciaria como aqueles que são os mais transversais a toda a ouvidoria, uma vez que naturalmente já falámos aqui de duas realidades completamente distintas, esta realidade mais urbana, mais dormitório, que também desafia a novos caminhos de pastoral e a novas atitudes pastorais da parte dos sacerdotes e de quem está mais comprometido com a Igreja, mas por outro lado também que vá ao encontro daquilo que são as necessidades dessas tais outras periferias dentro da ouvidoria, que são porventura mais rurais. Quais são os problemas? Se eu tivesse que lhe pedir o top 3 dos problemas essenciais que a ouvidoria vive e que as comunidades vivem, o que é que elencaria? Olha, um problema que é transversal, independentemente de ser rural ou ser urbano, a indiferença religiosa. Não estamos a falar de mudanças de religião. Eu, se calhar, até ficava mais satisfeito se mudassem de religião, porque ainda colocavam o religioso na vida. Não, uma indiferença. Depois, portanto, a indiferença. A cada vez maior, que é ligada à indiferença, o descompromisso. Não querer ter um compromisso regular, fixo, seja no âmbito de uma prática mais religiosa que sacramental, seja até numa envolvência mais comunitária. E num meio mais rural, vamos falar mais Bretanhas, o despovoamento. O despovoamento. No geral, a ouvidoria perdeu população neste último censo. Portanto, identifico aqui, podia continuar, problemas que são transversais, podia colocar o problema da catequese, que vem e que é... Portanto, eu penso que esta pandemia, nós ainda não fizemos a reflexão sobre um novo método de evangelização. Qual vai ser? Eu tenho visto experiências de evangelização, sobretudo de Lisboa e Porto, muito interessantes. Mas nós não estamos, e incluo nesse grupo, não me excluo, ainda não estamos sensíveis a essas novas formas de evangelizar. E que passam por quê? Passam por movimentos, passam por novas realidades eclesiais. Portanto, eu penso que é urgente refundarmos movimentos ou fundar novos. A ausência de movimentos nas paróquias é gritante. Portanto, morrem e não há nada para substituir. Não quer dizer que não tenhamos paroquianos, mas simplesmente não se fundam movimentos. Portanto, agora, são os antigos que devíamos ter ou são novos? Eu tenho outra... Aqui na ouvidoria tem uma realidade muito específica, que é sediada em Capelas, mas que tenta afetar as paróquias ao lado, que é o caminho catecumenal. Nem tudo concordo com eles, mas tenho que aceitar algo. Eles têm um espírito de evangelização, perseverante, de caminhada séria, é exigente, não é para todos, verdade. Portanto, eu também não vou dizer que este é o caminho, ou melhor, é o rumo a seguir, para não repetir o nome da nova comunidade. Mas eu penso que nos falta aqui todos, sacerdotes e leigos, falta-nos uma análise profunda que esta caminhada sinodal poderia ter sido uma oportunidade, mas a caminhada sinodal teve um problema de base logo no princípio. Ninguém percebeu o processo em si e os objetivos que se pretendiam. Portanto, se calhar, e agora quando o Papa propõe, nós já estamos cansados do processo sinodal. E não vou dizer. Portanto, do ponto de vista teórico ou eclesial ou teológico, a caminhada sinodal é o ideal eclesial, fruto de uma aplicação do Concílio Vaticano II, dos últimos sinos, da visão do Papa Francisco, tudo isto. Mas ela cá, eu não vou dizer que ela não vai dar frutos, mas pode não dar os frutos que se pretendia, porque ela não foi compreendida no seu nascimento. Esse poderá ser um desafio para o momento presente, ou seja, depois de um período demasiado prolongado de pandemia em que fomos convidados a ficar em casa, em que muitos de nós ainda não regressamos à normalidade da vivência, nem que seja só ir à missa ao domingo.
em que ainda estamos um pouco com medo da situação, e se calhar o medo até é desculpa para justificar as nossas faltas de compromisso. A minha pergunta é: este desafio de pensar a Igreja, leigos e sacerdotes, ainda que em ritmos diferentes, de espaço para espaço, de geografia para geografia, este é o caminho que se impõe? Eu penso que sim. Sem fórmulas feitas. Sem fórmulas feitas. E vamos cá ver. Não existem fórmulas que se possam aplicar em todas as realidades. Mas aqui é preciso ter, por parte dos agentes pastorais, voltar a usar aqui um termo mais genérico, é preciso estarem formados, mas cada vez... Portanto, há aqui toda uma dinâmica que é cada vez mais difícil. Cada vez há menos agentes pastorais. E, portanto, a sensibilidade para estas... E exigia aqui uma grande formação, mas não uma formação... eu não tenho uma solução de formação, mas sei que tinha que existir aqui uma sensibilização diferente, com formar pilares teológicos, sociais, com capacidade de observação, de análise, mas também com capacidade de operativa no terreno. E nós conseguimos fazer as análises, identificar os problemas, mas não conseguimos passar à solução do problema. E não conseguimos caso, por falta de capacidade quase profética de antecipar as coisas e de ir ao encontro dos problemas. Temos dificuldade não em ler os sinais do tempo, mas em encontrar respostas para eles? Sim, eu penso que temos a dificuldade de encontrar respostas. Até porque os sinais dos tempos, a cada ano, são novos. Portanto, a gente ainda está a pensar nos há 2 anos, já estamos noutros. Portanto, se no passado, de década para década, uma solução impunha-se, agora não. E a gente vê isso. Este problema não é exclusivo da Igreja, é da sociedade. Nós vemos, estamos sempre a falar em reformas, e se virmos do quadro da história, no passado, uma medida era aplicada durante uma geração, agora não. É um mandato, é um período curto, e já está em adaptação, ou já dizer que já está ultrapassada. Portanto, eu penso que nos falta aqui uma grande... descer todos à nossa humildade, perceber, reconhecer as nossas limitações, analisá-las e voltar a propor. Como é que se faz? É um desafio para todos nós. Uhum. A catequese é sempre um dos grandes pilares das ouvidorias e das paróquias. Que análise é que faz da catequese na sua ouvidoria? A catequese nas paróquias da ouvidoria de Capelas tem as dificuldades, tem as realizações comuns a todas as nossas paróquias. Nós podemos ter, por exemplo, às vezes colocam o problema no catecismo. O problema não está no catecismo. Nós podemos ter um bom catecismo, mas se tivermos um mau catequista, o catecismo não serve de nada. Podemos ter um mau catecismo e ter um bom catequista, que ele consegue consegue transmitir a sua mensagem e as ideias que estão. Portanto, a minha convicção é que os nossos catequistas têm que ser formados, precisam formar um bom catequista leva anos, porque isto não se tira um curso de licenciatura para ser catequista, não, estamos a falar com voluntários, que despendem do seu tempo. E é por isso que esta semana, melhor, mais concretamente, esta quinta e esta sexta, 31 de março e 1 de abril, vamos ter uma formação para catequistas aqui da nossa ouvidoria. Eu penso que um dos problemas que temos na nossa ouvidoria, e que é transversal à ilha, do ponto de vista dos catequistas, é por vezes, quando o catequista já está mais ou menos formado, por qualquer motivo desiste. E nós temos que começar o processo sempre de novo. Portanto, nós nunca podemos baixar o grau de exigência da formação dos catequistas, porque todos os anos temos catequistas novos. Do ponto de vista dos catequizantes, é um facto, é uma realidade, é o abandono catequético. Nós até temos muitos catequizantes no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Depois de fazerem a chamada primeira comunhão, desistem, uma percentagem. Depois vamos até à profissão de fé,
no 6º ano e há uma nova desistência. E, portanto, entre o 6º ano e o 10º ano, eu posso dizer que há paróquias que entre o grupo que começou no 1º ano e o que chega ao sacramento do crisma, houve desistências acima dos 50%. E se calhar em algumas paróquias, estou a ser meio. Estou a ser meio. Portanto, é uma realidade, mas que também é fruto desta ligação mais urbana a Ponta Delgada, em que, em alguns aspectos, parece que é moda desistir da catequese em determinados anos. E isso passa dos miúdos para miúdos, porque aquele que não está na catequese acaba por ser ridicularizado porque os outros já não estão, e portanto torna-se a exceção. Enfim, são problemas que temos. Eu penso que o desafio é sempre o mesmo: evangelizar. Os métodos e os meios podem ser adequados a cada paróquia, a cada grupo, e todos nós temos de estar cientes de qual é a nossa missão e dos desafios que o Senhor nos coloca e que este mundo nos coloca. Agradeço ao Padre Hélio Soares. Terminamos assim com este desafio da evangelização. No fundo, é este o desafio que a Igreja é convocada todos os dias, desde há 2000 anos. É o ouvidor das capelas na primeira pessoa a deixar-nos aqui um retrato deste bocado da Diocese de Angra, no 5º domingo da Quaresma, em que a liturgia nos fala outra vez de um Deus que nos ama e cujo amor nos desafia a ultrapassar as nossas escravidões para chegar à vida nova, à ressurreição. E quão próxima já está a Páscoa. Neste domingo rezamos pela paz na Ucrânia, mas também pela população de São Jorge, que vive angustiada por estes dias com os abalos de terra onde nasceu ou escolheu viver. Até para a semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.